Olá pessoal, tudo bem? Pastor Anderson Silva aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos. E graças a Deus, nenhuma treta até hoje. Tomara que não seja hoje a primeira. E nós temos a honra de receber o Dr. Marcondes, contador, advogado e presidente da ACEM-DF, Associação de Empreendedores e Empresários. É uma honra recebê-lo aqui, meu irmão. Obrigado, pastor. Eu que estou honrado, né, ter um homem como o senhor de fé, traz uma palavra boa, tão importante para nós empreendedores, empresários, principalmente de um país cristão como o nosso. Até a paz de Cristo, né, uma palavra que nos acalme, que a gente precisa estar bem para executar o nosso trabalho. Vamos começar por esse pontapé. De onde és? Filho de quem? Pai de quem? Marido de quem? Sou do estado da Paraíba, vim bem jovem para cá, vim com a ideia de estudar direito. Meu estado não é tão propício para essa profissão, e como eu tinha um tio-avô aqui e avó, facilitava para mim a vinda para cá, para Brasília, né? E eu vim bem jovem e dei muita sorte. Entrei no mercado financeiro, em banco, e fui lá formar em direito, contabilidade, fiz muito curso no mercado financeiro, trabalhei muito tempo em banco, montei muita empresa prestando serviço de consultoria empresarial e financeira, muito projeto de BNDES, FCO. Resumindo, eu tenho empresas hoje em todas essas áreas, mas apaixonado por banco, apaixonado pelo mercado financeiro, apaixonado por resolver problema dos outros, por empreendedorismo, por gerar emprego. Eu sou apaixonado por resolver problemas, pastor. Eu acho que é uma coisa que nem precisava tanto de remuneração, que eu gosto de resolver o problema das pessoas. Por quê? Me motiva muito eu ver o resultado. Uma vez eu cheguei numa empresa de terraplanagem e o cara tava junto areia, brita, essas coisas lá para vender. E eu acho que é uma coisa que marcou muito em mim. Foi bem no começo, né? E eu tinha liberado o financiamento das máquinas daquele cara, e ele estava tentando há muito tempo, e ele não tinha como comprar as máquinas. E na hora lá, já tinha um tempo que eu não ia lá, e ele parou as máquinas, parou os funcionários, tinha mais 2 trabalhando, mandou descer. E eu lembro que tinha bastante poeira neles ali, né? E ele desceu, chamou os outros lá, os funcionários, falou, veio lá e me deu um abraço. Tá vendo esse pequenininho aqui? Tudo que a gente tem foi ele que financiou, né? Aquilo ali me dá por dentro, assim, uma energia, uma motivação para acordar cedo e ir lá buscar. Então, eu aprendi que você resolver o negócio dos outros é algo que agrega para você. Ele me indicou tanto negócio, esse homem, e tudo que eu tenho é por indicação. Você vê o nome que eu tenho, eu estou no 2º mandato na CNDF, e se você for ver na internet, eu só sei ligar e desligar um celular. Eu não sou dessa época de internet, eu não sou por dentro, nem gosto, não sou muito de... Eu gosto de cliente que alguém me indicou, porque eu conheço, principalmente que eu mexo no mercado delicado, que é o financeiro. Então eu tenho muito medo de uma empresa de estelionatário ou coisa do tipo. E foi muito gratificante, porque vem as indicações, né? E vem o resultado e acontece. E tipo, eu me sinto completo. Eu acho que é isso, resolvendo o problema dos outros. Isso me lembra uma passagem na Bíblia que toda vez que Jesus curava alguém, Jesus pedia para que as pessoas não contassem. É um tipo de marketing reverso, né? Essa alegria de ajudar pessoas, de servir pessoas, não precisa divulgar meu nome. Eu tenho alegria em fazer isso. Aí parece que o efeito é o oposto. Jesus cura e diz, não conte. Aí a pessoa chega e faz um palanque, dizendo, eu fui curado, e foi Jesus. Sim. Que alguns, né, especialistas da área dizem. Eu vi uma pergunta extraordinária. Eu mesmo fiz essa pergunta para um dos meus antigos colaboradores. Eu falei bem assim, para você, qual a raiz da prosperidade? De onde vem a prosperidade financeira? Aí ele diz, de Deus. Eu falei, não. Assim, ó, não está em conta isso. Deus é o fundamento da existência. De onde vem? Não sei. Ela vem dos relacionamentos. Então aqui a gente tem 2 possibilidades. A multiplicação de riqueza, porque é independente da ética. Tem gente ganhando dinheiro fazendo coisas ilícitas. Mas a prosperidade, que na minha leitura não é apenas dinheiro,
mas é um crescimento total, que engloba as áreas da vida da pessoa. A pessoa tem dinheiro, mas tem saúde, tem credibilidade, tem os filhos, Sim, tem o respeito da esposa. sim, Aí eu perguntei, de onde vem essa prosperidade? Ele, não sei. Eu falei, vem dos bons relacionamentos. sim. Então essa alegria que você diz ter de resolver problemas, ela é muito bíblica e cristã. E ela é autêntica porque o foco não é apenas o que você ganha. O foco é o que o outro está ganhando e, consequentemente, isso torna a sociedade melhor. Sim ou não? Sem sombra de dúvida. E eu me vejo muito no lugar das outras pessoas. Eu nunca, pastor, em hipótese alguma, eu faria um negócio com uma pessoa ou venderia qualquer produto, qualquer coisa. Eu nunca, nunca, em hipótese alguma, em todas as instituições que eu prestei serviço, eu trabalhei, financeiras, eu venderia algo que eu não compraria. Então, para mim, comercializar qualquer coisa, uma coisa que eu aprendi cedo. Entrei em banco, eu me lembro que eles colocavam a gente nas piores funções. Meu Deus, eu sofria. Capitalização, consórcio. A primeira coisa que eu fiz, eu falei, é isso que eu vou vender? Então já fiz a capitalização e eu falei, meu carro eu vou comprar pelo consórcio. Porque eu quero sentir a dor do meu cliente, eu quero estar igual ele, né? Então eu acho que são princípios básicos de um comerciante. É ver o lado do outro, é ser humano, porque eu não quero para o meu cliente, eu não quero também para mim. E o que eu não quero para mim, eu não quero para o meu cliente. Então, se a coisa é boa para mim, ela vai ser boa para o meu cliente. Então, eu virei até especialista. Eu acho que eu sou um dos consultores financeiros no mercado que eu opero muito com BNDES, FCO, fundos, né, para empresas. Mas o quanto que eu opero em consórcios, que eu entro, aprovo, contemplo, faço alienação, averbação e faço contratos com tempo para resolver tudo isso. E eu acho que eu sou um dos únicos do Brasil que consegue. Por que eu me especializei? Porque aquele produto era uma dificuldade. Eu tinha que bater aquela meta, pastor, e o cara entrava no consórcio e não contemplava. Eu falei, cara, eu vou ter que entrar para eu entender esse negócio, que eu não posso vender um negócio que eu tenho que entrar para resolver. Eu tenho que chegar para ser resultado, prosperidade, Sim. não algo para trazer. Como é que o cara vai me indicar outro cliente? Eu pensava sempre assim, se eu não resolver o problema dele. Então, eu tenho que resolver. Então, foi entendendo essas coisas e foi dando certo. Hoje você vê, eu sou um homem, completei 40 anos, estou nesse jogo aí há anos, né? A vida toda, não parei de jeito nenhum, pastor, nem para tirar uma fériasinha, nem uma vezinha. E só estudando, trabalhando. Esses dias aí eu fazendo um mestrado lá na Fundação Getúlio Vargas e o colega lá falou: e não para não, né? Falei: não, porque eu gosto, né? Satisfatório. Não cansa? Não tem uma hora que você diz, cara, já deu? Não, porque eu já tentei uma vez. Eu falei: eu não vou mais trabalhar tanto, eu vou ficar quieto, eu vou ficar na praia e tal. E a resposta foi rápida, pastor. Não foi 4 dias. O preço para mim é caro. Então eu já sei. É porque o senhor teria uma resposta para mim melhor do que eu teria. O senhor poderia me explicar o que ocorreu melhor do que eu. Porque o senhor é um homem de muita fé, né? E envolvido nisso. Eu fui envolvido a vida todinha em negócios, em empresas. Eu sou bom em desenvolver projetos, em gestão, em alavancar capital, em fazer planejamento tributário, em processos judiciais, em processos jurídicos. Agora, quando fala dessas outras coisas, eu só sinto, né? Eu não sei explicar tão bem como o senhor que tem uma Bíblia linda. Eu vou confessar um negócio para o senhor. A Bíblia que eu tive na vida, a que o senhor me deu foi a segunda. E a primeira eu tinha ganhado 2 dias antes de outra pessoa. Tive nem a oportunidade ainda de ler. Mas eu tenho tudo isso dentro de mim. E eu não saberia explicar para o senhor como, o porquê. Mas é o que eu sinto e é o que eu sei. Então, é como se eu fosse predisposto àquilo. É como se fosse, sei lá, um cara que joga bola bem bonito, igual o Neymar e o Messi, joga bola aí. Eu acho que ele, igual o Ronaldinho Gaúcho, a gente olha, daqui a pouco ele já tá um pouco fora do. E ele tá brincando lá, né? Até o cara falou que ele ganhou até dentro do presídio aquele. Então é como se eu nasci para fazer isso. Eu fico bem fazendo isso. Me faz mal estar Nós longe. cristãos chamamos isso de vocação. Nós nascemos com um propósito definido, cada um de nós. Deus tem um propósito macro para a igreja dele, para o mundo, mas ele tem um propósito micro para cada um.
Cada um de nós nasceu para algo específico, né? Eu lembro do Fred Mercury, cantor do Queen, no filme biográfico dele, ele tentou ser heterossexual, teve uma namoradinha. Aí eu chorei no filme, cara, porque ela falou bem assim, o que você sente quando está diante do seu público, da sua plateia? Aí ele respondeu para ela assim, mesmo que eu quisesse desafinar, eu não conseguiria. Porque ali em cima do palco, eu sou o que eu fui criado para ser. Meu Deus, que A Bíblia chama isso de vocação. Não tem como a pessoa que, entendendo ou não, compreende uma força maior operando dentro de si, é justamente a natureza vocacional que aquela pessoa recebeu do Criador. Aqui que entra o pulo do gato. Se nós compreendermos que essa inquietação, esse descontentamento interno que nos move procede de uma força maior, a gente vai conseguir glorificar o Criador. Porque a Covid provou que ninguém é dono de nada, ninguém é soberano. Então, se a gente existe por um propósito. Então, a gente não é autoexistente. Existe uma fonte que deu start para essa existência. Se eu reconhecer que é o Criador, eu vou compreender o que eu sou, o que eu estou fazendo, e a produção de toda a riqueza que esse talento, esse dom é capaz de proporcionar, eu vou glorificar a Deus e vou fazer bem ao mundo. Mas se eu não compreender, eu serei devorado por isso. Eu serei devorado por uma grandeza que não encontrou propósito. Por exemplo, Cazuza cantou, né? Aquele garoto queria mudar o mundo. Então tudo começa com a inquietação. Agora assiste a tudo em cima do muro. Depois do HIV, da frustração. Então eu começo uma banda de rock porque eu compreendo o mundo de uma maneira desordenada. E eu quero ser uma ferramenta de ordenar o mundo. Sim. Aí eu não consigo dar vazão a essa inquietação. Aí tudo aquilo que era uma visão boa do mundo se torna uma visão contra ele mesmo. Porque toda inquietação virou o que agora? Um vírus a devorar a ele, sabe? Então, assim, esse tipo de assunto ele mexe demais comigo, porque para mim é claro, né? Cada um, eu citei, né? Eu discipulei alguns jogadores do time Capital aqui, jogou com o Botafogo semana passada. E eu discutindo com eles, por exemplo, o Neymar, tipo assim, ó, um fenômeno, prosperou financeiramente naquilo que poderia prosperar, mas ele estacionou na excelência da vocação dele. É um gênio. Ia ter dado mais. Aí, por exemplo, Cristiano Ronaldo tá longe de ter naturalmente os talentos que o Neymar tem. Mas do tipo assim, ó, quem de fato é fenômeno na recompensa, não apenas financeira, mas bola de ouro, chuteira de ouro, os títulos que ganha. Então, é justamente isso. Ó. Você tem um talento natural e não está glorificando, mesmo que você esteja fazendo dinheiro. E o outro não é tão bom quanto você, mas a diferença para mim do Cristiano para o Neymar é obstinação. E focado. Focado. Eu não tenho naturalmente o dom, mas eu vou. Eu tipo vejo... assim, perguntaram para ele, para poder passar para você. Quem é o melhor jogador do mundo? Ele, eu. Foi mesmo. Eu. Foi mesmo. Sou eu. Eu acho que isso aí que o senhor falou, a gente entende, porque todo brasileiro adora futebol, né? Sim. E foi? Vem um cafezinho aí, gente. Foi ótimo. Quero. Foi perfeito. E eu já cheguei a pensar, eu falei, caramba, eu dou tanta sorte. Eu sou muito bom em fazer projeto, em organizar. Você pode chegar em mim e falar, pastor, qualquer coisa. Qualquer coisa. Doutor, eu quero montar uma padaria. Você pode ter certeza que eu vou saber um jeito, uma estratégia, uma estrutura, um formato, como levantar o dinheiro, como vai ser a área tributária, os contratos jurídicos, que tipo de operação, o que vai vender no crédito, no débito, de onde vai pegar. Eu vou estruturar o negócio para ele ser rápido e eficiente. Qualquer negócio, você pode falar de qualquer negócio. E é fácil, e é rápido, e está tudo na minha cabeça, e é ligeiro ali, eu vou colocar aquilo no papel para você. E dou uma dica a mais para quem é empreendedor. Sempre tenha um plano, um projeto, coloque suas coisas no papel. Primeira coisa que uma pessoa que quer mexer com negócios. E isso que você falou aí dos jogadores de futebol, eu achei tudo, porque chegou uma hora para mim assim que eu falei, não tem mais significado, porque eu vou morrer. Todos vamos. E aí, o que eu vou fazer com esse dinheiro, essas coisas?
E eu acho que a associação me deu um significado, né? Porque eu sempre quis ir para o social, mas como ir para o social é muito complicado. E Deus me colocou lá e eu vivo no social, ajudando micro e pequenos empreendedores, onde uma coisa para ele é muito difícil. Você fala para o cara, tem uma verba do BNDES, do FCO, do Finame, até um Pronamp, né? Emergencial, um FAMP, um FGI. O cara está precisando comprar um maquinário, um equipamento. Para ele é uma coisa tão distante. Uhum. Para mim é uma coisa tão simples. Tão palpável. Tão assim como mais um é dois. E ele tá ali, caramba, doutor, eu sei que eu tenho direito, mas, né, e assustado. Então eu pensei desse jeito também. Se Deus me deu o dom, eu não vou correr da luta. Ao contrário, eu peguei a associação, vou transformar numa federação. Já temos mais de 22 associações comerciais em Brasília que estão disponíveis a se unir no nosso projeto. Temos também cooperativas, sindicatos, e ganhei também como presidente de uma federação a nível nacional. A associação precisa ter que natureza jurídica para poder fazer parte da federação? Ele quer, sim. Bem, com açúcar ou sem? Sem. Todas que eu estou pegando são de empreendedores. Ok. Todas, sem exceção. É da área não do trabalhador, e sim do empreendedor. O empreendedor nada mais é o micro e pequeno, que é o que eu ajudo, principalmente o que ganha até 4 milhões e 800 mil anual. Fatura isso, ganha, oh meu Deus, coitado, né? Agora o empreendedor deu um pulo da cadeira lá com o tio, agora deu dessa fora, né, gente? Ganha não, fatura, né, gente? Por amor de Deus, que faturar uma coisa, ganhar outra. E o principal foco nosso é ajudar o micro e pequeno. É o que eu quero mais. Esse cara é o mais abandonado, o mais desassistido. Você pode ir nas grandes, JBS, Americanas, vamos citar aí, Avan, qualquer outra, grandes marcas do Brasil, até que fechou aí, você pode pegar qualquer marca grande. Você tem a mão do BNDES ali dentro. Agora você vai no pequenininho, que é quem gera 70% dos empregos do nosso país, quem gera a receita tributária maior do nosso país. O pequenininho ele tenta chegar no banco, eu acho que nem 5%, pastor, dos pequenos e microempreendedores do Brasil tem acesso a uma verba subsidiada. Sabe o que é um cartão do BNDES, onde ele pode ter 1 ano, 2 de carência e pagar em 48 vezes. Ou ter um crédito, às vezes, para pagar em 8, 10 anos, com 2, 3 anos de carência subsidiado, igual os grandes têm. Então, eu comecei trabalhando para os grandes, pastor. Eu só operava operações acima de 5, 10 milhões, 50, 100 milhões com os grandes. E para você ver como é as coisas, né? E hoje eu ajudo o pequeno. Então, eu sei que é essencial. E eu fico pensando, né? Meu Deus, se eu sair daqui, o cara tá precisando às vezes de 100, 200 mil para comprar uma máquina que vai aumentar o faturamento, que vai contratar mais 6 funcionários, que vai fazer... Às vezes também ele tá apertado, não tem o dinheiro para pagar a folha de pagamento dele, vai mandar alguém embora. Eu sei resolver. E eu fico me perguntando, e se eu parar, quem que vai fazer isso? E quem, se existe, tem prejudicado a linha de comunicação para que eles não saibam disso? Existe alguém que não quer que essa informação chegue até o micro? O micro e pequeno empreendedor, ele é ceifado. Você vai ver hoje, pastor, tudo nosso, se você for ver em economia, migra para o nosso governo. Né? Eu vou dar uma ideia. O Papa foi para Roma, a Itália virou a potência, porque o dinheiro das igrejas ia para lá. E é assim. Então, se você for fazer economia, você vai entender que o dinheiro vai todo para o governo. Nosso imposto é um dos maiores do mundo. Enquanto os outros estão trabalhando com 20 e pouco, nós estamos extrapolando 30 e tantos. Então, até num cafezinho desse aqui, você imaginar que quase 40% do valor que foi gasto nele é imposto que vai para o governo. E ele vai e ele volta. Então, quando ele volta por onde? Principalmente, quem que faz as leis? Os deputados, os senadores, o nosso Congresso. E ali se tem bancadas, lobby no Brasil. Então, você vai ter bancada evangélica, o senhor é desse mundo, bancada da bala, com os militares, bancada do agronegócio, que eu acho que é o lobby mais forte do Brasil, e outras bancadas mais, de servidores públicos e outras categorias mais diversas. Você vai ter bancada de tudo. Mas não tem bancada de micro e pequenos empreendedores, ou de empreendedores, ou de empresários. Não tem nada que representa quem fomenta o capitalismo que se vive no mundo. Quem fomenta o emprego, quem fomenta o desenvolvimento. Então, a gente tem um nome hoje de país de terceiro mundo, e eu digo que é uma mentira. Nós somos de quinto ou sexto. Nós somos subdesenvolvidos.
Alguém colocou na nossa cabeça o problema, eu acredito, um dos grandes culpados foi o Pelé e o Lula, que o Brasil é isso. Sendo que é uma grande potência econômica, porque Deus deu um solo maravilhoso para a gente, um sol maravilhoso, e chove, nossas terras é fértil, e nós somos grandes produtores. Está cheio de ferro, a Vale do Rio Doce tirando, está cheio de petróleo, a Petrobras tirando. Mas me diz, o que nós somos bom referência em fabricar, fora vagabundagem? Vamos ser bem realistas? Fala para mim nossa marca de carro, nossa marca tecnológica de computadores, fala nossos eu não vou longe, não. satélites. Eu não vou longe, não. Onde que eu estava? A nossa internet, a gente não tem uma internet própria. O e-mail da nossa presidente estava sendo acessado por outras pessoas, quando tinha uma presidente, a Dilma. Então, tipo assim, nós somos bem subdesenvolvidos. Eu poderia ter números mais exatos, mas vários países do mundo, pastor, passou por esse problema e meu povo não vê. Problema o problema é que a gente está na segurança pública, criminalidade muito alta, problema econômico, um dos piores salários da América, desigualdade, salário muito grande, super salários para os servidores públicos ali do alto escalão, e uma miséria lá para o outro lado, e essa bagunça, pobreza, miséria, uma nona maior economia do mundo. Né? E você vê essa bagunça. Então, o meu povo não sabe nem criticar, eles nem se movimentam, parece que está tudo certo. Um grande monopólio que é o Banco Central com o juro mais alto do planeta, sendo que a gente não tem guerra aqui, Estados Unidos está pegando 5 lá, Europa pegando guerra, tudo gelado, outra banda pegando fogo, né? E a gente aqui estabilizado, que chove direto e tudo produz aqui, e terra fértil, e a gente não tem guerra nenhuma, não tem nada. Se o juro é negativo, a gente pega numa escola de economia, e nossa inflação está dando 6, por que nossa Selic é 14? Por que se privatizar um monopólio se a gente não tem um segundo banco central, se a gente não tem uma segunda moeda? Então, tipo, as coisas no Brasil não têm lógica. Não tem lógica. E é feito tudo isso por quem? Por políticos. Esses mesmos políticos que com os lobbies, eles burocratizam chegar o dinheiro no micro e pequeno empreendedor. Olha. Então, para chegar só aonde, pastor? Nos grandes. E o que está por trás de tudo isso no Brasil? A maçonaria. A maçonaria é o câncer brasileiro. O maior câncer. É ela que faz tudo isso na política. Tudo é burocrático. Você abrir uma empresa para você fechar. Se você não conhecer um homem igual eu, fica difícil de você fazer um projeto de viabilidade para você ter um crédito na sua empresa. Sabe qual é a frase Pastor, da reflexão do mês? Uhum. O Brasil, ele pune o sucesso com impostos e honra o fracasso com auxílios. Mas de onde vem esse Estado-mãe? Igual o que eu ia dizer. Estava em Petrolina, mas também já fui em alguns interiores da Bahia. Parte do agro lá não é nosso. Chinês, europeu, americano. Tá comprando. Do tipo assim, ó. Estão perdendo tudo, pastor. Eu vou te contar, entrou... Mas é isso que você está falando, do tipo assim, ó, não deveria e não poderia ser do médio pequeno que está lá? Não, mas do tipo assim, ó, esse lobby vai lá e nos vende para as multinacionais internacionais, nos escravizam. Não que a gente não tenha que abrir o mercado brasileiro para investidores internacionais, se deve, mas tipo assim, ó, como assim? Tipo, metade do agro de um estado, por exemplo, pertence a outro país? Olha, tu planta, eu vou arrendar tua terra. Tu planta, tu colhe e nem pisa no solo brasileiro, tá? Você já manda todos esses insumos lá para o meu país. E a coisa mais séria que o senhor imagina, muito mais séria. Se falam em 5% do território para venda do solo para estrangeiros e outro dia eles mandando proposta de 25%. Quer dizer, eles já compram tipo o aluguel do produto 5, 10 anos antes. Eu trabalhei levantando o crédito do BNDES também para o agronegócio, muito tempo, e está tudo vendido. Eu vou explicar para você. O Nióbio, tanto o governo Bolsonaro quanto do Lula, negociando com os chineses para entregar tudo. É isso que a população não entende, que o governo de esquerda e de direita brasileira, na verdade, não é esquerda nem direita. Tem uma cabeça governando. Enéas já falava que é duas faces da mesma moeda. É tudo igual. A cabeça desse corpo, direita e esquerda, para você é a maçonaria. Sim. Para mim, o câncer desse país, o que mata meu país é a maçonaria. Eu vou te explicar. Então, é como se fosse assim, ó, direita e esquerda é o povo brigando, mas a elite não tem direita e esquerda. Vou te explicar como é a situação. Os partidos políticos, eles dominam. Eles têm o agronegócio, porque eles são herdeiros de anos e anos. Eles têm as igrejas, que vai doer no senhor. Desculpa, mas eles têm as igrejas evangélicas. Tem igreja na mão. Porque eles têm.
Não é à toa que os pastores estão de Audi, Mercedes e BMW, eles têm. Eita E, lasqueira. tipo, se quiser falar comigo, aí vocês, se quiser levantar, aqui tem. Então, tipo assim, eles têm os votos e têm o poder, não é à Deus toa. do céu. Pois é, então a maçonaria é o grande câncer, ele burocratiza para quê? Se você precisar de um BNDES para sua empresa, você tem que dar a benção para ele. Só que eles não querem o pequenininho, porque libera a mixaria, vai ganhar mixaria, então eles vão no grande. Então tudo nesse país, o cara quer levar 30%. E é assim que a maçonaria trabalha. E é assim que eles se mantêm. E é assim que eles se perpetuam no poder. Vou explicar para você. Se você for financiar hoje uma terra onde você tem um maior verba do agronegócio, o maior investimento nosso é no agronegócio. Mas por que um pai de família que quer produzir, ele não pode comprar uma terra de 20 hectares, 30 hectares? E por que o outro compra uma de 10 mil hectares, de 100 mil hectares? Porque tem regras. Se você tem uma terra, se você é herdeiro de uma terra, a sua família já tem aquela terra, e você é dono daquela terra, você pode comprar uma segunda terra. Se você nunca teve, caramba, um país do tamanho do nosso, nós não usamos nem 10% da terra para produzir, precisando de gente no campo para produzir, a gente com terra demais, olha que coisa linda, pastor. A gente precisa de gente para produzir e nós temos terra sobrando. Se outro dia fizeram um levantamento, dá uns 25 Maracanã para cada ser humano brasileiro, mesmo que nascesse hoje. Então, tipo assim, Estados Unidos fez a reforma agrária para crescer, China fez a reforma agrária, a gente precisando disso, e não precisava tirar de ninguém, nem invadir nada de ninguém. Era só você colocar um imposto, criava um fundo progressivo para os que têm muita terra, logicamente, né? E simplesmente com esse fundo você financiava para os outros. Por que um pai de família não pode comprar uma terra financiada? Então já começa por aí. Não sei se o senhor percebe, até aqui na nossa capital federal, por que as famílias não têm novas cidades aqui? Você sabia por que não tem? Mereciam as 5. O nosso antigo Roriz fazia 5, 6 cidades. Por que não se faz mais? Por quê? Porque o lobby da maçonaria, eles querem essa bolha imobiliária. Eles querem estar vendendo um apartamento por 3, 4 milhões. E só se vende se ninguém tiver. Então, quando o povo vai invadindo, não vai sair na escritura. Aquele pessoal pobre ali não pode financiar, não pode alavancar, não pode colocar dinheiro no comércio. E aí fica tudo concentrado, o que tem escritura, para os grandes, para valer 3, 4 milhões. Então, porque eu sou de direita, eu cuido da família. Porque eu de esquerda, eu cuido da família. Nenhum, nem outro. Só se eles cuidarem da família deles. Por que eles não dão a escritura da terra de todo mundo, das casas de todo mundo? Por que o Estado não dá a escritura da casa do povo? Por que essa burocracia ainda? Botaram um tal de habites, um tal de não sei o quê, um tal de não sei o quê. Não dá nada. Cuidar da família, a primeira coisa, nossa Constituição dá esse direito dentro dela, da família ter o seu imóvel. Então, você dava pelo menos o que o Roriz fazia, um lote, deixa o cara construir, mas se der, vai baixar o valor dos imóveis dele lá. Então, mais de 50%, 60% dos imóveis nossos não tem regularização. E isso tem um braço atrás. A maçonaria, a mesma coisa, o mesmo poder que manda na política, que manda em tudo, em câncer, que manda no BNDES, que manda nos bancos. E eu vou querendo quebrar isso, pastor. Eu vou na luta lá, enquanto um micro e pequeno empresário precisar de dinheiro, eu estou lá. E eu vou levantar dinheiro para eles quantas vezes precisar. Porque aquela verba é para eles. É para eles. Sim. Mas eles colocam tanta burocracia, pastor, um formato tão impossível. Eu acho que quando um micro e pequeno empresário vê um projeto de viabilidade econômica, o que o BNDES está solicitando para ele de documentação, eu acho que ele faz bem assim, isso é impossível. Né, não, essa é a sensação. Tipo assim, não só nesse ramo empreendedor, mas no âmbito geral, pensar o Estado brasileiro desmotiva. Seja educação, saúde, assim, se relacionar com o Estado é se desgastar na possibilidade burocrática daquilo que nos espera. O senhor já tentou abrir uma empresa no Brasil, pastor? Ou fechar uma? Rapaz do céu. É burocracia ou não é? Demais a conta. Agora você imagina você chegar lá e falar que precisa de 1 milhão com 1 ano, 2, 3 de carência para montar seu emprego. Mas não é sua empresa. É assim nos Estados Unidos, é assim na China, é assim em qualquer país. O governo fomenta o negócio. Você viu falar hoje, fizeram, para você ver que tudo é ruim para o pequeno. Os ProDF. Você chega em São Paulo e na beira das rodovias tem as empresas. Sim. Né, porque é o estado mais avançado nosso. Dão aqueles lotes lá, quando faz os programas sociais para as empresas, para desenvolver, gerar emprego. Sim. Em Brasília não, eles fazem lá escondido lá atrás, só quem é os marcado ali para receber, né? E faz lá atrás escondido. Por que não dá na 070? Por que não dá na EPTG? Por que não dá nas rodovias? Fácil de chegar um caminhão e sair, fácil de ter visibilidade. O que é que eles constroem na rodovia? Apartamento. Que é das construtoras deles.
Então, você entendeu que eles não querem a geração de emprego. E tem outra situação no Brasil, né? Qual é a iniciativa mais forte no Brasil? É a privada ou a pública? Quem é mais bem remunerado hoje? Com certeza a área pública. Eu não vi nenhum país do mundo bem desenvolvido, pastor, que a referência dele fosse o serviço público ganhar bem. Eu vi o quê? O chinês industrializado, eu vi o europeu com várias patentes e tecnologias, eu vi o americano tanto com patentes como com indústria, como produção agrícola, como energia, petróleo e tudo mais. Eu vi tudo isso. Agora dizer, não, a gente tem o maior número de servidores públicos e servidores públicos que ganham 100 vezes, 200 vezes mais que um trabalhador comum. Todo equivocado. A Europa é 4 vezes. O cara que é servidor público ou político é 4 vezes o salário de um trabalhador. Eu fui pregar em Portugal. O pastor que me levou, o anfitrião, dono de uma barbearia, ele falou: o presidente de Portugal estava fumando um cigarro aqui semana passada. Sim. E eu falei: como assim? Ninguém gritando, mito, ou prende, ladrão? Não. Por quê? Para o português ele é um funcionário público. Porque aqui não é a gente não se relaciona com o político como a gente está torcendo no estádio. Eu falei: sério? Sério. Ah, e o salário dele? Aí ele falou lá, 4.000 euros. Sim. Aí, olha como eu não estou dizendo que Portugal é uma potência comparada às outras nações europeias, ok? Mas, de maneira correspondente, o português nativo tem uma vida estável. Sim. O imigrante sofre lá, porque é um dos países com o salário mínimo mais baixo lá. Nem compara o tamanho nosso deles, o quanto que a gente produz, né? Mas olha só. E a gente não tem uma vida tão tranquila. Você só vai pra política se você quer ser servo do povo. Você não vai pra se garantir, não. Foi tá? isso que eu vi. Então, por exemplo, 4.000 euros o teu salário. Então, tu só vai se tu só for servo do povo mesmo. Eu não vou te pagar 50.000 euros, 30.000 euros, um exemplo. Então, por exemplo, penso eu, a minha crítica, tá? Quando a gente se debruça na Constituição e a gente entende como ali foi amarrado, fugindo de um regime ditatorial militar, a Constituição de 1988 ela foi amarrada de uma maneira, me permita colocar assim, socialista, no sentido de que não vamos voltar mais àquele regime, mas a gente vai amarrar todo o país agora e escravizá-lo ao funcionalismo público. Então, por que qualquer manobra política hoje é possível no Brasil, principalmente à esquerda da vida? Porque o servidor público ele fica escravo do ditame de uma supremacia que está no poder. Seja de direita, seja de esquerda, você está submisso porque você é servidor público. Então, do tipo assim, aqui em Brasília, o foco não é empreender. O foco é se entende? Por tipo isso assim, eu falei para os meninos, quem quiser enricar, me escute. Ganhe um dinheiro e sempre investindo no mercado imobiliário. Tem uns bobos aí, coach, que diz que é da área financeira, diz que o mercado imobiliário não presta, que o cara tem que vender a casa e morar de aluguel. Isso é um retardado mental, né? Porque se você concorda, se a gente tem inflação e você tem que aumentar a base monetária por conta da inflação, então todo ano não é que seu imóvel vai valorizar, é que o real nosso vai perder valor perante ao imóvel. Vai perder valor porque se aumenta a base monetária desse país. Então, não tem como você não ser bem-sucedido se você tem um investimento nessa área. Os homens mais bem-sucedidos do nosso país ou do mundo, ele tem uma base imobiliária. Ok? Agora, o nosso país, com essa questão de privatização do Banco Central, ele deixa a gente desmotivado, porque tem que ter uma motivação para tudo na vida, a se investir no empreendedorismo, né? Por essa questão. Vamos dizer que o mercado imobiliário ele dá 0,4, 0,5, mas o cara não está interessado nisso, está interessado na valorização. Porque o dinheiro perde valor ali perante o imóvel. Vou dar um exemplo. Uma cliente minha estava comprando um imóvel uns 18 anos atrás, veio atrás de mim, aí ia financiar ali pela Caixa, R$380 em 30 anos, a parcela decrescente lá em Samambaia, perto da Estação Furnas. Passou esses 18 anos, ela era um sobrado que tinha lá, na época era menos de R$40.000, foi avaliado, deu mais de 600 mil a avaliação. O cara queria vender para mudar para o Núcleo Bandeirante. Quanto valorizou? Você fala, valorizou? Não. Ele perdeu o valor perante o imóvel. O dinheiro perdeu o valor. Tanto você pode comparar o salário da época. Se aquela parcela em 30 anos é decrescente, o senhor concorda que ela não ia estar mais que 120, 130 reais? Mesmo que fosse 380, o senhor concorda que 380 nos dias de hoje não vale mais nada?
Então, tipo, quer enricar, você que é empreendedor, você que é jovem, quer enricar de verdade, mega bilionário, sem precisar fazer muita coisa, se endivide. Faça uma dívida, mas uma dívida inteligente. Se endividando, se enriquece nesse país. Porque você aumenta todo ano a base monetária e esse dinheiro perde valor perante as coisas. Então, se você endivida numa taxa com carência e com outras coisas mais, o seu bem sempre vai estar aqui seguro, o valor dele, e aqui sempre a base monetária vai perdendo. Então, sua dívida ela vai diminuindo todo ano. Agora, tem que saber se endividar. Te digo mais, e faça esse desafio para qualquer brasileiro. Se você comprasse hoje, logicamente tivesse o poder disso, comprar 100 imóveis no país, e não é difícil você comprar um imóvel que o aluguel paga a prestação. Você comprar 100, eu te aposto que a prestação dele vai ser decrescente nos próximos 30, 40 anos. Em 10 anos, o valor do aluguel, todo ano com a inflação, ele vai ser corrigido para maior. E a prestação ela vai ser corrigida para menor, porque o saldo devedor é menor. Concorda comigo? Uhum. Em 10, 15 anos você já vai ter um resultado enorme e eu acredito que em 20 você é um dos grandes milionários do nosso país. Sem fazer nada, sem precisar trabalhar com nada nem fazer nada. Só se você descobrir um meio de financiar 100 imóveis. Pode ser residencial, pode ser... Então, se endividar nesse país enrica. É tanto que as empresas, pode pegar, as grandes empresas mais ricas do meu país, elas foram lá e pegaram dinheiro no BNDES. O BNDES é para desenvolver o país. E o micro e pequeno tem que ter acesso a esse benefício que é travado dele. Quando eu falo também no agro, porque um empreendedor ele poderia empreender no agro. Um pequeno produtor ali que produz ovos de galinha, que produz leite, queijo, que produz qualquer coisa ali na terra dele, ele está trazendo inclusive para o comércio local. Você concorda que o cara comprou 100 mil hectares, 10 mil hectares, igual às vezes esses chineses e esses americanos comprando e europeu comprando, eles não vão botar no nosso comércio local. Não tem ovo de galinha dali vindo, não tem queijo, não tem carne vindo. Vai tudo para fora. Vai ser tudo exportado para fora. Então, a gente tem terra demais, gente querendo trabalhar e esse cara não pode comprar. Em qualquer país do mundo, ele poderia comprar em 30 anos, com 2, 3 anos de carência essa terra. Mas no Brasil não, é mais raro. Se você não tem terra, ele diz que pode, mas na prática não pode. É a mesma coisa, você tem direito ao BNDES. Não tem. Você vai bater lá, o cara não vai abrir nem sua conta. O cara do banco pode ser privado ou público, ele não quer nem um micro e pequeno empreendedor lá dentro. Ele quer vender o produto dele. Ele quer empurrar 16% de cheque especial, 18%, 300% ao ano de cartão. Ele quer empurrar aqueles empréstimos deles, matando. Agora, o dinheiro do governo, não tem. Há 6 meses para analisar. Uma mentira, empreendedor. É 24, 48 horas para se analisar qualquer proposta em qualquer instituição financeira. Não tem essa conversa que é 6 meses, 3 meses. Não existe isso. É mentira. Estão enrolando você. O dinheiro que esses bancos emprestam para você, a maioria dos privados, eu prestei serviço, empresto e trabalhei, não é querendo cuspir no prato comer. Ele está lá para vender produto para você. Ele está emprestando. Você chegou lá e pagou de taxa lá durante um ano, 100, 200 mil. Ele libera lá 50 mil de cheque especial a 16, 18% para você. Parabéns. Você está pagando quase 20% de cheque especial no teu próprio dinheiro. E não vai ter vida boa, porque não tem motivação. Se o banco já está ganhando quase 15% ao ano do governo, em cima dos nossos impostos de imposto, de soja, de ferro, por que ele vai te financiar o carro a 1,3, a 1,4, se o carro pode bater, se você pode adoecer, que pode existir uma inadimplência? Ele tem que montar agência, colocar gerentes, colocar pessoas para fazer a averbação e tudo mais. Se o governo já paga isso de juro para ele, que motivação esse banco tem? Yeah. Aí você pergunta, todo mundo diz, o Bradesco declarando os maiores lucros de todo tempo, Itaú, os maiores lucros de todo tempo, e os caras fechando a agência. De onde está vindo o dinheiro? Do Tesouro. Nós estamos quebrando de dentro para fora. O que estão fazendo com o Banco Central brasileiro é um crime. Tá? E eu jogo na mão da esquerda, sim, e da direita também. Para mim é tudo farinha do meu saco, todo mundo compactou do mesmo jeito. Privatizou foi o Paulo Guedes com o Bolsonaro, junto com a Câmara. E quem aumentou mais o juro ainda foi o PT, que fica descendo o pau lá nos caras lá, mas é uma balela, é tudo mentira. Final da noite não tem direita e esquerda, só um copo de uísque, toma o teu, me dá o meu e já era. A gente tem um bom exemplo, quando o Bolsonaro foi sair ali naquele final de ano, que ele estava nos Estados Unidos, golpe, não sei o quê, derruba, e todo mundo naquela aflição, né? Ele não sobe a rampa, o Lula, o outro vai ter golpe, não sei o quê, fica Bolsonaro, fica Lula, e eu tava aflito, e aquele moído, aquele rebu, juntou as bancadas de PL, PT e todo mundo, que eram as maiores bancadas lá, e deram um aumento pro judiciário de 20%. Pronto. Quer dizer, todo mundo era amigo, quer dizer, a gente tava xingando, não tava? Isso aí. Parecia que eles iam se matar. É isso aí. E todo mundo ganhou. Deputado distrital em Brasília foi de 20 para 27, eu acho. Federal foi de 29 para 35. E é um efeito cascata. O teto dos juízes, principalmente da Suprema Corte, 43. Não, foi 20% de aumento em tudo. A gente viu agora esses dias aí, juiz aposentado ganhando mais de 300 mil.
e sempre traz nos jornais aí, servidor público, pode ser juiz principalmente, ganha acima de 800 mil, 1 milhão por mês. Por isso o Estado, para o brasileiro, é um monstro, porque como a gente se relaciona com esses entes políticos e jurídicos, porque o sentimento do empreendedor e do brasileiro em si é que você está lidando com um ser soberano. O juiz está ganhando 500 mil por mês. O juiz, o político tal. Então a gente se relaciona como se a gente fosse filho do Estado, como se o Estado não existisse para nós. Nós que existimos para o Estado. Olha que loucura. Sim. O Estado existe para mim, para viabilizar e facilitar a minha vida. Eu não existo para o Estado. Eu existo para mim mesmo, eu existo para Deus, eu existo para a família. Não existo para me submeter ao Estado. É o Estado que existe para se submeter a mim. E eu digo para a população, para o microempreendedor e para você aí jovem que está me escutando, gente, tentarem alguma coisa, empreender, tentarem qualquer coisa que seja, estudar para um concurso público. Por quê? Não tem vaga. O certo é o concurso público. Você tem que nadar de acordo com a maré, dançar de acordo com a dança. Mas não tem vaga para todo mundo ser servidor público. Então, uma hora vai ter que industrializar e criar os comércios. Então, deve-se empreender, porque o nosso salário é de morte. R$ 1.500, pastor, vamos ser justos, um pai de família for com R$ 1.500 fazer compra no mercado, vai ficar lá mesmo. Por que ele vai pagar a prestação do carro, da casa? Então, tipo assim, não estou falando de ser rico não, o mínimo. Sabe? Educação muito ruim, saúde péssima, educação nem se fala. Esses países aí que perderam a Segunda Guerra, Itália, Alemanha, principalmente a Alemanha, Japão, que estava devastado, investiram 10, 20, 30% do PIB em educação e se restabeleceram. A China fez a reforma agrária e colocou, eles foram quem mais formaram engenheiros nos últimos 20 anos. Não é engenheiro de levantar parede não, pastor. É engenheiro que cria software, que cria computador, que cria carros, a gente viu, as máquinas dele, antigamente Xing Ling, eles estão fazendo produtos muito melhores do que o resto do mundo. Porque eles investiram na educação. Agora, no Brasil, não. O cara lá na China é obrigado a botar o filho dele para estudar 12, 14 horas por dia. Se tu não colocar, tu é preso. Estrutura mais linda do mundo para as crianças. Muito investimento na educação. No Brasil, dá meio dia, o moleque tá liberado. E o pai do moleque, pastor? Tá liberado do trabalho para ir cuidar dele? Sabe quem vai cuidar dele? Aquele moleque de peba que tá lá na quadra lá usando maconha, aquele boy de maconheiro. Uma fábrica de moldar moleque ruim e bandidagem. Vamos botar o policial para matar. É bandido bom, é bandido morto. Aí saiu o policial doido, que era o outro lascado lá, meu Deus, veio da pobreza igual nós. E um dos melhores, né? O pai pegou no pé, a mãe estudou igual meu primo lá em casa. Ele é um orgulho pra gente, é policial, passou a luta que foi. Para chegar lá dentro, o pessoal tá pregando isso. Vai lá resolver o problema da população brasileira, policial? Vai lá, cara. Um escudozão, ou tu morre ou tu mata. Uhum. E aí, quem vai cuidar da cabeça desse homem, pastor? Porque o senhor sabe, eu sei. Existe um mundo que não é visível. E as coisas afetam a cabeça humana. A cabeça humana não foi estudada, a mente humana. Qualquer coisinha mexe com o psicológico humano. Quem vai cuidar da cabeça desse policial que foi lá trocar tiro com esse vagabundo? Vamos dizer, ele escapou. Ele conseguiu o êxito de matar o vagabundo. E escapou com sorte, viu? Porque quantos morrem, né? E eu digo uma coisa. Você que é empreendedor, você que é pai, você é insubstituível. Você que é policial. Você é insubstituível para o seu filho, para sua esposa, para sua mãe, para o seu pai. Vai dar um dano psicológico na família toda. Uma situação, aí deixa o cara em nível de estresse, no dia da folga o cara tem que fazer voluntário para trabalhar de novo, dívida porque tem que pagar a educação do filho, tem que pagar. O país está um peteco. Um peteco. Então, eles acham que investindo em cadeia vai resolver, e foi assim que o mundo fez? Não foi, investiu em educação. Não, em vez de colocar escolas boas o dia todo. Não, mas o Brasil é incompreensível, assim, ó, se paga mais no Brasil para punir do que para educar. Então, o policial aqui no Distrito Federal começa com 7. O professor começa com 4, 5. Sim. O deputado distrital está ganhando quase 30 mil. O professor está a ver a mim. Né? Entende? Você aí, concorda tipo, que... Aí você paga mais, assim, ó, você paga menos para a madre de toda a profissão, cara. Qual é a madre de toda a profissão? O professor. Sim. Então o professor que deveria estar ganhando 30 mil, entende? Tipo assim, mas um país que está pagando mais para punir, com todo respeito aos policiais, e não para educar... mas a situação está desse jeito, está desenhada desse jeito, e sobrou para os coitados do policial a bucha. Sobrou para ele. É isso mesmo, vai lá e resolve o problema. Vai lá e resolve o problema. E aí, quem cuida deles, né, depois? A cabeça do cara. Você quer um exemplo? Carandiru lá, década de 90. Que político está preso? Que governador que deu a ordem está preso? Mas os policiais estão, porque são aqueles... Não, só se arrebenta. E o psicológico? Eu trabalhei prestando serviço para a corporação, tem a Caso aqui
em Brasília que dá suporte psicológico. Quantos colegas lá numa situação complicada? Aqui no nosso social, a gente dá suporte, já evitamos suicídio aqui de vários policiais. Então, resumindo, e outra coisa, é uma erva daninha. Essa máquina de criar vagabundo e peba, o policial tá tirando 2 da rua e tá chegando 10. Por que não tá cuidando da base? Sim. Então, o Brasil, eu acho que tá jogado às traças, tá jogado às trevas mesmo, a bagunça. Precisa de organização. A maçonaria tem que ser retirada desse país. A maçonaria é o grande câncer. Tem que ser refeita a política brasileira, tem que ser refeita grandes coisas. Então, eu digo para o pequeno empreendedor que ele tem que fazer alguma coisa. Não tem vaga para todos serem servidores públicos. Alguém vai ter que empreender, gerar emprego. O Brasil, uma hora, vai se tocar que o formato está equivocado. Graças a Deus, nós temos muitos recursos naturais. Né? A gente é rico por natureza, isso é verdade. O país é uma bênção. E é só Deus mesmo por nós, porque dá tanta bênção pra gente. O país é lindo, o sol, energia, a gente é uma potência em energia renovável. E você vê que a dificuldade nossa, eles não conseguem transmitir. Eles ficam privatizando a área de energia estratégica pra gente, né? Então, é um desabafo de tudo que eu vejo na minha sociedade e que um homem igual o senhor, que tem grande relevância, possa levar essa informação para os demais, né? E eu quero dizer para um micro e pequeno empreendedor, empresário, que eu estou à disposição de todos, sem exceção. Qualquer um que precise desenvolver qualquer projeto no Distrito Federal ou em torno e que precise de um dinheiro subsidiado do governo, eu vou estar lá para ajudar você a acessar esse dinheiro do governo, porque é um dinheiro que é de vocês e um direito de vocês, né? E as famílias aí, um cara igual eu, imagina, se quisesse ir para o campo lá criar, vamos dizer, galinha, pato, sei lá, não pode não, santo. Porque não tem como financiar nada. E como é que você vai comprar terra de milhões sem ser financiado? Então, o formato capitalista que o mundo tem o governo, ele retém e ele solta. Vamos dar um exemplo bom de capitalismo funcionando no nosso país, que funciona? Minha Casa Minha Vida. Existe um produto chamado de Geric no governo, que é vindo pela Caixa, que é um fundo do governo, que é para as construtoras construir casa e apartamento por Minha Casa Minha Vida. Então, o governo financia, dá o dinheiro para você, construtor, ir lá e construir. E você só paga quando vende. E financia do outro lado para o pobre comprar. Ó, os dois lados. Porque o Estado tem todo o dinheiro, ele só tem que fazer circular o dinheiro na economia. E aí se compra, esse cara aqui recebe, paga de volta o governo, e esse outro aqui está pagando a prestação. E esse dinheiro sai de onde? Do FGTS, de nossas poupanças, que é nosso mesmo. É para isso que fosse. Ó, o capitalismo funciona, né? Desse jeito. Mas por que não se faz a mesma coisa no financiamento de uma terra? Por que não se faz a mesma coisa na hora de liberar um BNDES para um empresário? Vou ser bem mais franco, para você ver a covardia dos políticos brasileiros. O BNDES tem um fundo e ele até aprova tudo. Porém, os agentes financeiros, que são os bancos, outro dia um ministro saiu dizendo se o gerente do Banco Brasil não quiser liberar para os MEI o Procrédito 360, pode denunciar eles. O gerente está um pouco se lixando, o gerente de banco pode ser privado, público, está nem azul, não abre nem a conta do MEI. Vai para um banco digital. O BNDES, se ele quisesse mesmo colocar o dinheiro na mão de quem realmente gera emprego e gera imposto para a economia, que são os pequenos negócios, só com o número do CNPJ, um empresário colocando no site do BNDES, ele tem acesso a tudo, quantos funcionários aquela empresa teve nos últimos anos, quanto faturou, de quem compra, para quem vende, quanto menos no débito, no crédito. É um Big Brother, eles têm nossas informações tudo. Pastor, o cara chegou ali, comprou no crédito, débito, no Pix, em qualquer coisa, já está lá na Receita Federal. Ele já tem acesso a tudo. Gustavo, ele coloca lá na tela o seu limite aqui dentro do BNDES, que aquilo é uma parte dos nossos impostos dos empreendedores, é X. Habilita uma conta aqui para a gente direcionar. Se eu liberar X para esse maquinário que você está precisando, empresa A ou B, quantos empregos você vai gerar. E aí o empresário ia dizer, eu vou gerar 3 empregos, 5 empregos, 6 empregos. Se liberar esse dinheiro, quantos empregos você vai manter? Que às vezes o cara até sem dinheiro naqueles meses apertou, de pagar os funcionários. Vou manter tantos funcionários esse ano, que é importante, os empregos do Estado. Mas não, meu país ele só valoriza o grande e é 2 classes. É servidor público de alto escalão, que é um pequeno porcentagem, a maioria é pequenininho, e sofredor, meu Deus, os policiais, os professores, o pessoal da saúde sofre para dedéu, os que ganham muito mesmo, 300, 500 mil é uma pequena fatia, e esses grandes, que quem controla tudo é a maçonaria, começa tudo pelos herdeiros ali. E é tudo burocrático, para você chegar neles, ele te falar, eu libero o dinheiro para sua empresa, mas eu quero 30%, eu quero 50%, é assim. No meu país é triste, mas enquanto eu estiver aqui,
o pequenininho precisou de um crédito, eu vou estar lá para ajudar. E não só isso, eu vou colocar uma plataforma, falando de primeira mão para o senhor, Sim. chamado de Portal do Microempreendedor, onde eu vou dar curso online para o Brasil todo de como você acessar cartão do BNDES, Procrédito 360, FAMP, Pronamp, FGI, como você ter acesso a tudo que é fundo do governo, mesmo com todas aquelas burocracias, eu ensinando como você superar elas, e também na questão tributária, como declarar uma situação, como fazer um imposto de renda, como fazer suas obrigações e como pagar até menos imposto. Vou lançar a plataforma. Eu queria lançar também ensinando como o micro e pequeno empresário, empreendedor também, o MEI, ir na justiça até onde ele pode ir sem o auxílio do advogado. Muitas vezes o micro e pequeno empreendedor ele não tem condição de pagar um advogado ou um consultor financeiro como eu. Né? Uma reunião com um grande executivo, consultor financeiro de um nível elevado, é muito caro fazer um projeto de 150, 200 mil reais. Então o pequeno não tem. Então, só através do associativismo que a gente chega nele. E é isso que eu quero fortalecer. Eu estou aqui para ajudar. Quer fazer uma dívida, o tio sabe como fazer. Só não aprendi a pagar ainda. Mas a fazer, só me chama. Né? Doutor, já deu nosso horário. É uma alegria estar aqui com você. É uma satisfação. Eu fico feliz. O senhor, a liderança, o senhor cuida aqui dessas crianças. Um projeto incrível que o pastor tem aqui. E que a nossa associação, eu acredito que todos vão abraçar o seu projeto. A gente precisa, o empreendedor precisa entender que ele tem que ter paz para o negócio dele prosperar. O senhor falou mais cedo de questão familiar, de base, eu chamaria vínculos, né? Você tem que ter vínculos com pessoas e mais importante, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. E o empreendedor tem que entender isso, que ele tem que ter paz, ele não pode viver num mundo de baderna, de bagunça. E é muito importante uma pessoa igual o senhor para ser um guia para a gente. Eis-me aqui. Você vê um cara igual eu, mas ligado no 220, mega acelerado, que a vida todinha só pensou em negócio, dinheiro, em fazer negócio. Acorda de manhã, 6 horas da manhã, é negócio. Liga para mim 10 horas da noite, negócio, 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 negócio. E tem que ter essa paz. E eu entendi isso, eu acredito depois dos 30 anos de idade, essa maturidade vai chegando, que sorte e azar existe, pastor. Quer dar sorte, esteja em paz. Por isso que eu acho que a política brasileira ela não vai ter uma grande prosperidade. Porque para ter paz, você tem que ter, na sua empresa, você tem que cuidar dos seus funcionários e colocar um ambiente de paz, não de conflito, para que aquela empresa prospere, com os clientes, com os funcionários, com tudo. E no Brasil, hoje, na política, como é que ele está? Ele está rachado. Se for o Lula que faz um projeto, já tem 50% dizendo que vai dar errado, nem olhou o projeto. Se for o Bolsonaro que fez o projeto, já tem 50% dizendo que vai errado. Esquerda e direita, e não precisa ser Lula ou Bolsonaro, qualquer um que entrar de esquerda e direita. Então, quando você tem essa torcida contra, a voz do povo é a voz de Deus, dizendo que vai dar errado, pastor. Eu acho que a chance de capotar na curva é grande. Foi igual o Neymar na Copa do Mundo, já entra todo mundo dizendo, bicho, o Neymar vai se quebrar na Copa do Mundo. Coitado, ele não consegue jogar nem 5 jogos, né? Já se quebra. A voz do povo é a voz de Deus. Viu? O poder invisível é tremendo. O senhor sabe mais que eu, né? Eu fui forçado a acreditar, pastor. O senhor acredita porque o senhor é de fé mesmo, é o puro mesmo. Né? Eu não, fui forçado. Eu fui forçado. Assim, vai pelo amor, pela dor. Né? Mas obrigado. Tamo junto, nego. Só Deus para colocar uma criatura, um cristão, em meio de pastores, maçons, dessa guerra de políticos, em meio a toda a dificuldade que o meu povo passa, trazer alguém que faz um projeto social cuidando de crianças, de mães, pessoas com dificuldade e leva uma palavra de paz para a gente. Porque mais que tudo, pastor, aqui eu não vim só para ter esse diálogo com o senhor. Eu vim para escutar a sua mensagem para mim, uma mensagem de paz. Porque eu trabalho em cima da luta todo dia. Mas nem sempre a gente encontra uma pessoa que quer levar uma palavra sem interesse, sem nada, só quer levar uma boa palavra para a gente, né? Conta com a gente. Sou muito grato, senhor. Conta com a gente. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Que Deus abençoe a sua vida a partir desse bate-papo.